E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Certinho? Assistiram o especial do Roberto Carlos? Ah, eu ainda não vi. Eu vi que um rapaz chamado Fabiano Cavalcante, colocou o show inteiro no YouTube e eu vou me programar para assistir agora de madrugada, antes que a Rede Globo tire o vídeo do ar, né? A gente sabe que acontece muito isso. Parece que foi o 49º especial do Roberto Carlos na Globo e que não foi bem a audiência do programa, né? Não teve muita gente assistindo. E está uma dúvida se a Globo fará ou não o 50º programa no ano que vem. Lembrando que o Roberto Carlos tem 83 anos. Esse ano ele não lançou disco, CDs e tal. E há o esgotamento artístico natural de alguém com uma carreira tão gigante, tão longeva, né? Esse título desse vídeo, o ranking do pior para o melhor, é bem isso mesmo, uma conversa rápida de fã do Roberto Carlos, que eu gosto muito do rei, mas eu não vou ficar explicando quem é o Roberto Carlos ou por que tal ou qual disco é ou não importante. É um vídeo totalmente emotivo, vamos dizer assim, né? Um vídeo de fã que gosta de alguns álbuns e não gosta de outros. Você vai notar a ausência dos discos do ano 2000 em diante, né? Que é uma espécie de unanimidade que é a fase mais fraca do rei, né? Não poderia ser diferente. Ainda nessa questão do especial desse ano não ter dado Ibope, não ter tido muita gente assistindo, a gente tem que também ponderar uma coisa. Não é um esgotamento artístico ou da relação do Roberto Carlos com os fãs. É uma rejeição da população com a TV aberta e mais especificamente com a Rede Globo. A Rede Globo hoje tem o apelido de Globo Lixo, né? Por que não falam a mesma coisa do SBT, da Record, da Band? O povo descobriu muita coisa acerca da Globo. E boicotar o especial do Roberto Carlos é boicotar a Globo. Entende? Se eu tivesse lembrado, eu assistiria. Eu acho uma bobagem esse negócio de. A gente tem que dividir um pouco, separar, embora seja difícil, a visão política de um artista com sua qualidade ou falta de qualidade artística. Né? Um tema para um vídeo também. Né? E a gente lembra o Roberto Carlos com o prestígio todo dele, com essa fama toda que ele construiu merecidamente desde muito jovem. Eu acho que ele só falou de política em algum álbum dele quando ele estava juntamente com todos os brasileiros feliz, né? Com a abertura política, que depois a gente viu que debaixo desse guarda-chuva do que hoje chamam de democracia, quanta maldade se fez e se faz, né? O Roberto Carlos fez aquela música Verde e Amarelo, que não está entre as melhores dele, mas é uma música que a gente lembra. Todo mundo lembra dessa música, o Verde e Amarelo, onde ele cunha a palavra brazuca, né? Uns versos meio estranhos, né, do rei, né? Mas Roberto Carlos não se envolve em política, pelo menos não diretamente, não usando o prestígio artístico dele a ponto de subir num carro de som ou de emprestar seu nome, sua música para algum político. Isso é bem interessante. Então, gente, vamos entender esse vídeo de hoje da seguinte forma. É um fã contando sobre os discos que ele gosta mais, de maneira muito rápida, breve e aleatória. Se você pegar 10 fãs do Roberto Carlos, eles farão listas diferentes, né? 10 pessoas que não gostam muito do Roberto Carlos, mas conhecem, porque é quase impossível não conhecer boa parte da obra dele, também vai apontar um ou outro como discos mais famosos ou menos famosos. Lembrando ainda que uma das características do Roberto Carlos era lançar os álbuns em dezembro, né? Durante o ano todo ele levava meses produzindo o disco, esculpindo o disco, na verdade, o processo de escrever as letras, gravar fora do Brasil, nos Estados Unidos, e preparar o pacote publicitário do lançamento do CD, do álbum, né? E nisso vinha incluso o especial de fim de ano, né? O especial de fim de ano era a grande vitrine
para as pessoas comprarem o disco do Roberto Carlos. Há uma piada que diz que a única certeza que as pessoas têm no Natal é que vai ter um peru, hoje mais difícil, né? Hoje o peru está bem longe das nossas mesas, que as pessoas teriam o peru, o panetone, né, nesse caso, e o especial do Roberto Carlos, né? E a gente lembra que o Roberto Carlos ele também tem uma carreira cinematográfica, apareceu em alguns filmes, né? E ele é muito falado recentemente, 20 anos para cá, em livros, né? Muitas biografias tratam da vida e da obra do rei, né? Começando por esse vídeo do ranking do pior para o melhor, eu colocaria como pior álbum do Roberto Carlos todos os que eu não citarem aqui. Todos os álbuns que eu não citar, na minha opinião, são os piores. E aí eu abro um leque assim, que seria mais ou menos o quê? 1990, de 90 até hoje, né? Com algumas exceções que eu explicarei aqui de maneira muito breve. Vocês vão notar que três álbuns faltarão nesse ranking. O Roberto Carlos ao vivo em Sanremo, que eu tenho, mas eu não achei, é incrível, né? Fiz arrumação e esse álbum não emergiu. E os álbuns de 76 e 77 que eu tenho em cassete. Ainda não troquei por CDs, tá bom? Então vamos lá explicando os 24 álbuns do Roberto Carlos, que são meus favoritos, do pior para o melhor. Eu começo com a trilha sonora do filme Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa. É o filme de 1970. Por que eu coloco ele nessa posição de 24º álbum? Tem muita música instrumental. Então se você quer um álbum, quer um CD do Roberto Carlos, quer um álbum do Roberto Carlos, e tem um monte de música instrumental, esfria um pouco a gente, né? Mas aqui a gente tem As Curvas da Estrada de Santos, que faz parte de um outro álbum que o Roberto Carlos inseriu aqui, tá bom? Eu vou colocar o óculos. Em 23º lugar, eu coloco o Roberto Carlos de 1992. Esse é o álbum que tem Mulher Pequena, que ele faz para as mulheres baixinhas. Roberto Carlos estava numa vibe de homenagear a gordinha, baixinha, e esse é o álbum que tem essa música, né? E Você Mexeu com a Minha Vida também é outra música um pouco conhecida. 1992, na 23ª colocação. Aqui um EP, hoje a gente chama de EP, né? No caso um mini LP, um mini CD do Roberto Carlos, com apenas 4 músicas, mas com a famosa Esse Cara Sou Eu. Foi uma surpresa, é um disco de 2012 e é provavelmente a música mais recente do Roberto Carlos a ganhar alguma fama, a ser catapultada para o sucesso. As pessoas conhecem essa música de 2012, mas não conhecem a de 2013, a de 2014. Ou seja, essa música fez um certo barulho. Esse Cara Sou Eu é uma iguaria brega, né? É aquele quindim que você não pode comer porque ele é muito doce, mas é irresistível. Esse Cara Sou Eu, na 22ª posição, ok? Aqui, o álbum de 93, do Roberto Carlos, e que eu escolhi porque traz a música Nossa Senhora, né? Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo, Nossa Senhora. E só essa música já vale. Essa música ela é muito importante para os católicos, toca até em missas, e é uma música bonita, apesar da sua veia católica, religiosa, tal, é uma música muito bonita, muito emocionante. Roberto Carlos está cantando muito bem nessa música, tá bom? Fica então nessa posição de número 21. Eu tô com uma colinha aqui para não me perder na posição dos álbuns. Aqui uma espécie de renascimento. Eu acho que eu colocaria uma prova de resistência do Roberto Carlos, que é quando, no ano de 2001, ele aceita o convite da MTV e lança o Acústico MTV. Esse é um CD excelente. Roberto Carlos e banda estão na ponta dos cascos.
revisitando os grandes sucessos do Rei ao vivo, né? Ao vivo, porém, naquele formato enxuto que a MTV imortalizou, que é o tal do acústico MTV. Lindo, lindo, lindo. E uma grande surpresa que a gente teve no ano de 2001. Na 19ª posição, Roberto Carlos, do álbum de 1980. Olha ele aqui com o cachecol, sempre com o fundo azul, né? Esse é o álbum que tem A Guerra dos Meninos. Hoje eu tive um sonho e foi o mais bonito que eu tive na minha vida. Coisa assim, né? A Ilha, e assim por Não Se Afaste de Mim, olha só. É um CD, um álbum que fez um certo barulho. É o álbum de 1980. A Guerra dos Meninos tocou muito no rádio, né? Ele conta a história de um sonho meio apocalíptico que ele teve, né? Aqui o álbum de 79, na posição 18ª posição, é o álbum que tem Na Paz do Seu Sorriso, Abandono, Desabafo, Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo, ou seja, um baita de um CD, um baita de um álbum. Roberto Carlos, em 1979, ainda mostrando todo o vigor da carreira dele. Eu divido a obra do Roberto assim, na minha opinião. Na minha opinião. A melhor década foi a de 70, depois a de 60, depois a de 80, e depois os álbuns de 90 a 2000 se brigando entre si entre um disco bom e um disco ruim, a maioria meio sofríveis, né? Aqui um disco que a gente tem que ouvir sem muita expectativa, porém é um disco delicado e curioso. É o Roberto Carlos estreando no Louco por Você. É o primeiro álbum do Roberto Carlos. Esse é um CD, é um álbum de bossa nova. Sim, Roberto Carlos super influenciado pelo João Gilberto, segurando sua voz, cantando meio baixo, tentando ser quem ele na verdade não era, né? Mas as músicas são bonitas, né? É ele com a orquestra do Astor e sua orquestra. Mr. Sandman, Não É Por Mim, Se Você Gostou, faixas assim que a gente não lembra muito de cabeça, mas que ajudou a... Não vou usar a palavra fracasso, mas o fato desse álbum ter passado batido, talvez tenha acendido uma luzinha na cabeça do Roberto, dizendo assim, não, vá para outro lugar. E o outro lugar era a Jovem Guarda, eram as versões das músicas italianas, músicas dos Beatles, coisas do tipo, né? Aqui, o álbum de 1963, Splish Splash, certo? Está na posição número 16ª posição. É o álbum que tem a música tema, Onde Anda Meu Amor, e outras músicas que eu não me recordo sinceramente, mas o Splish Splash foi a faixa que carregou o álbum. Na 15ª posição, o álbum Roberto Carlos Canta para a Juventude. História de um Homem Mau, Os Sete Cabeludos, Parei, Olhei e assim por diante. Aqui o Roberto Carlos prolongando a mágica na Jovem Guarda. É o álbum de 65. O famoso álbum de 64, na 14ª posição, É Proibido Fumar. Né? É Proibido Fumar, que a gente sempre escuta com covers, né? A gente até se arrepia quando a gente viu aquela atrocidade que o Skank fez com essa música, né? Aqui a gente tem Um Leão Está Solto nas Ruas, Calhambeck. Calhambeck é a faixa que as crianças gostam, todo mundo ama essa música, né? Amapola, Desamarre Meu Coração, baita álbum do Roberto Carlos, de 1964. A 14ª posição, é isso? Acho que sim. Aqui, o álbum que tem apenas o nome Roberto Carlos, Eu Te Darei o Céu. Eu Te Darei o Céu tem uma introdução sensacional, né? Negro Gato, Namoradinha de um Amigo Meu, grandes clássicos nesse CD aqui, hein? Muito legal. Já me perdi, já não sei em que posição que nós estamos. Jovem Guarda,
Jovem Guarda acho que é um álbum de 1965, se não me engano. Então estou falando da 12ª posição aqui no nosso ranking aleatório, né? Roberto Carlos. Quero que vá tudo para o inferno. Não precisa falar mais nada, né? Lobo Mau. Escreva uma carta, meu amor. Mexerico da Candinha. As pessoas amaram isso aqui. Roberto Carlos, no auge da fama da Jovem Guarda, lançando um disco chamado Jovem Guarda, que batiza o movimento, e mostrando por que ele era o rei, né? É sensacional isso aqui. Aqui o Roberto Carlos mostra que daquela geração que acompanhou ele, Paulo Sérgio, Ronivon, o próprio Erasmo em carreira solo, não tinha para ninguém. Aqui o Roberto Carlos cravava seu cetro de grande compositor brasileiro. Aparecia nos programas de TV e coisas do tipo. Aqui já começa uma fase de grandes álbuns, de álbuns da guinada romântica do Roberto Carlos, vamos dizer assim, né? Eu coloco esse álbum de 1970 na 11ª posição. Olha o Roberto Carlos aqui, entortando o microfone, como era uma espécie de bossa que ele fazia, né? Ana, Meu Pequeno Cachoeiro, Minha Senhora, Jesus Cristo. Aqui, a faixa Jesus Cristo fez com que os críticos enxergassem uma espécie de influência soul music. A turma fala, a fase soul do Roberto. Eu acho um certo exagero. Claro, há um ritmo, há um swing, há os metais. Sim, o Roberto Carlos parece mesmo, nessa música especificamente, Jesus Cristo, emular o som lá da soul music norte-americana da época, né? Da James Brown, sei lá, Al Green, coisas do tipo. Mas a gente não pode falar uma fase soul. Mas a crítica enxerga nessa música e em outras do Roberto Carlos a chamada fase soul. Estou falando do álbum de 1970. Na 10ª posição, o disco Roberto Carlos. Aqui abriram o baú do Monarca e enxergaram o que dentro? Canções como Recordações, Meus Amores da Televisão, que ele faz quando ele está apaixonado e casado com a Miriam Rios. Meus Amores da Televisão é uma homenagem à Miriam e às outras musas da TV, né? Que a gente assistia de maneira deslumbrada a beleza de todas elas. Aqui o Roberto Carlos com seu indefectível Cachimbo, é o álbum de 1975. Estou falando da 9ª posição. Quintal do Vizinho, Amanheceu, Olha, Além do Horizonte. Além do horizonte deve ter algum lugar bonito para se sonhar, coisas de... Sensacional. Rei aqui na ponta dos cascos também. Em 73, aliás, as capas até se parecem um pouco, né? Um tom meio... Em 73, o Rei gravava as seguintes músicas: Proposta, O Moço Velho, É o Dia que Me Queiras e A Cigana. Pelo menos é o que eu acho que se destacam desse álbum aqui. Tá? Claro, tudo muito aleatório, é a opinião do Alexandre, não é a opinião de um crítico especializado. Né? Em 81, olha só que legal, Jaqueta, O Colar, esse é o disco que eu ouvi na casa de um amigo, é o álbum de 81, onde o Roberto Carlos surpreendia as pessoas por esticar essa fase de sucesso dos anos 70, gravando o disco Tem as Baleias, Ele Está para Chegar, Tudo Para, Cama e Mesa, sensacional, né? Emoções, isso aqui é quase uma coletânea, hein? Muitas músicas de sucesso nesse álbum de 81, que ocupa no nosso ranking a 7ª posição, ok? Indo para as obras-primas, pelos discos, já se encaminhando para os discos irretocáveis, né? A gente tem na 6ª posição o álbum de 74, esse álbum completou esse ano 50 anos.
Estou falando do disco que tem Despedida, O Portão, É Preciso Saber Viver, A Deusa da Minha Rua, entre outras, né? Sensacional. Não há superlativos que consiga resumir a beleza dessas canções e o impacto que elas causaram nas pessoas e na nossa música, né? Roberto Carlos era meio que onipresente nas rádios, né? E depois viu-se até nos programas de televisão como a aparição dele fazia subir o Ibope, né? Aqui o álbum de 71, uma espécie de amadurecimento artístico, já que a Jovem Guarda vai acabando, e ele lança então um disco totalmente meio Frank Sinatra, vamos dizer assim. É o álbum de 71, que está na nossa quinta posição. É o disco que tem detalhes, como 2 e 2, Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, Todos Estão Surdos e Amada Amante. Amada Amante tem uma introdução de marcha nupcial, né? Se você ouvir a canção com atenção, você percebe uma introdução assim de gente casando, assim, aquela música que os noivos tocam quando vão subir para o altar. Muito interessante isso aqui. Na quarta posição, o melhor momento, o auge da Jovem Guarda, como movimento em si. Estou falando da trilha sonora do filme Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Isso aqui é uma conversa séria, hein? Isso aqui foi gravado em 67 e muita coisa estava acontecendo no mundo em 1967. Os Beatles lançavam Sgt. Peppers, o cinema estava explodindo, artes plásticas, arte pop. 67 foi um ano de muita ebulição cultural no mundo. No Brasil, lembra da história que eu contei? Tudo chegava com um pouco de atraso, né? Demorava um pouco para chegar as informações, mas o Reginaldo Faria, Roberto Farias, fez com que o Roberto Carlos no filme encontrasse uma persona de alguém rebelde e o Roberto Carlos se encarrega de ilustrar o filme com músicas lindas, lindas, né? Aqui eu estou falando do quê? De Eu Sou Terrível, Como é Grande Meu Amor por Você, Por Isso Corro Demais, Você Deixou Alguém Esperar, De Que Vale Tudo Isso? É uma coletânea, gente. Quando? Por Isso Estou Aqui, Eu Só Vou Gostar de Quem Gosta de Mim. Um disco recomendadíssimo, entre os melhores dele e da música popular brasileira, sem dúvida nenhuma. Aqui na nossa quarta posição. Qual será que é o primeiro, hein? Na terceira posição, nós temos aqui o álbum de 72, né? Roberto Carlos. 72 foi um ano muito importante para a MPB. As obras-primas dos grandes nomes da MPB foram gravadas em 72, né? Aqui é o álbum que tem A Janela, Como Vai Você, Você é Linda, A Distância, A Montanha, Quando as Crianças Saírem de Férias. Ou seja, um show de repertório aqui. Na penúltima posição, o segundo álbum que eu mais aprecio, tá o álbum de 69. Olha o Roberto Carlos aqui na praia, né? Eu tenho uma memória afetiva muito forte desse disco, que foi uma das primeiras vezes que eu fui pra praia com meu pai, com a família, né? Meu pai dirigindo o Fusquinha, e entre as curvas da Estrada de Santos, da Estrada Velha de Santos, de repente o rádio toca a música. Essas coincidências, essas poesias da vida, né? Toca a música As Curvas da Estrada de Santos. E aí meu pai faz o seguinte comentário: eu duvido que o Roberto Carlos dirija a 200 por hora a 120 por hora nessas estradas aqui, né? Aqui tem As Flores do Jardim da Nossa Casa, Eu Quero Ver Você Perto de Mim, Não Vou Ficar, As Curvas da Estrada de Santos, Sua Estupidez é um tapa na cara, assim, né? Uma letra forte e que situações que deve ter passado na vida de todo mundo, né? De amar
não ser correspondido porque a pessoa não consegue enxergar como ela está sendo amada, só reclama de tudo, só consegue ver o lado ruim das coisas. A Roberto Carlos fala assim: a sua estupidez não é capaz de ver o quanto eu te amo, né? Lindo, lindo. Na minha opinião, o segundo melhor álbum do Roberto Carlos. E para finalizar esse ranking do pior para o melhor, o álbum de 68, Roberto Carlos, o Inimitável. Isso aqui é um dos melhores discos que eu vi na minha vida. Sensacional. Aqui a gente tem Eu Não Vou Mais Deixar Você Tão Só, Se Você Pensa, É Meu, É Meu, É Meu, As Canções que Você Fez Pra Mim, Ciúme de Você e a música que eu mais gosto do Roberto Carlos, que é a chamada Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo. Se você ouvir essa música com atenção, você vai observar que no refrão, quando ele fala assim: cartas já não adiantam mais, quero ouvir a sua voz, vou lhe telefonar dizendo, de saudade estou morrendo. Quando ele vai cantando isso, você percebe que o som está saindo do bocal de um telefone. Ele gravou isso e depois, pelo telefone, alguém na mesa de som faz o som sair meio abafado, como numa ligação telefônica. Um recurso ousado para uma música linda e que modernizou aqui a poesia que o Roberto Carlos estava falando, que é de alguém ansioso por entrar em contato, né, com a pessoa amada. Né? Lindo, lindo. Sei que está muito verborrágico isso, mas eu precisava fazer um registro do Roberto Carlos em si, por causa desse episódio do especial do Roberto Carlos, né? Da probabilidade de não termos mais o especial do Roberto Carlos. A surpresa não é se vamos ter ou não, é o fato de nós ainda termos, né? Uma pessoa de 83 anos de idade, que perdeu há poucos anos seu maior parceiro, né, o Tremendão, que já foi casado e já viu esposas morrerem, né? Eu fico pensando o que deve passar na cabeça do Roberto Carlos, um cara que já esgotou todas as possibilidades artísticas, né? E se mantém relevante, né? Ah, eu vou assistir o especial daqui a pouco, tal. Gente, não demora. Entra no YouTube, digita lá especial Roberto Carlos. Acho que é Fábio ou Flávio Cavalcante, Fabiano Cavalcante. Você tem que assistir antes que a Globo tire do ar, né? E já que a gente está falando de especial do Roberto Carlos, só queria mostrar isso, ó. Isso aqui são 4 DVDs piratas de especiais do Roberto Carlos, que eu encontrei indo nos sebos durante esses anos. É o Show no Canecão de 74, o especial de final de ano da Globo de 76, o especial da Globo de 78, e aqui alguém compilou aparições do Roberto Carlos na TV e deu o nome de clipes dos anos 60 e 70. Para você, caso você queira mergulhar na obra do Roberto Carlos, você pode ir atrás desse livro, Roberto Carlos em Detalhes. Isso aqui é uma raridade que eu tenho. É a primeira edição desse livro que foi recolhido, né? O Paulo César de Araújo escreve um livro com um certo distanciamento entre fã e objeto analisado. Conta histórias que ninguém sabia do Roberto Carlos. Isso talvez tenha deixado o Roberto Carlos meio nervoso, meio preocupado, porque o livro ganhou críticas muito importantes. E aí a assessoria do Roberto Carlos disse: não, vamos recolher isso. E esse livro virou uma raridade, pelo menos nessa primeira versão. Eu comprei nas lojas americanas, lojas americanas virtual, né? .com. Era os primeiros anos do site, vamos dizer assim. Aqui o Paulo César Araújo volta novamente ao tema. Olha o tijolão que ele lança no livro Outra Vez. Roberto Carlos Outra Vez, volume 1, 41 a 70. Vamos aguardar o volume 2, certo? E os dois últimos, o livro do Pedro Alexandre Sanches, Como 2 e 2 são 5.
Aqui ele analisa não só o Roberto Carlos, mas o Erasmo e também a Wanderleia, a vida e a obra deles, e do J.B. Medeiros, Roberto Carlos. Por isso, essa voz tamanho. Olha que legal. É o livro lançado pela editora Todavia. Gente, é isso. O vídeo já está grande. Vamos parar por aqui. Se você vai comer o panetone, vai comer o peru e ainda não assistiu o Roberto Carlos, entra no YouTube, assiste 10 minutos com a família, nem que for para falar mal do rei, né? Roberto Carlos é uma instituição, é uma lenda, é um patrimônio da cultura brasileira e a gente tem que preservar a obra dele e esse hábito natalino, tá bom? Falei demais, era só uma passagem rápida para bater um papo com vocês. Continue dando like, se inscrevendo, tá? Participem de alguma forma do vídeo para ajudar a alavancar ele no YouTube. E se tiver alguma dúvida, né? Cadê o álbum de 76, 77 e Sanremo? Estão perdidos por aí. Nessa arrumação eles não emergiram. Quem sabe uma hora eles aparecem, tá bom? Fiquem com Deus.